Antes de começar essa história, eu preciso te dizer uma coisa. O que eu vou contar aqui não é só sobre dor, é sobre entrega, sobre amor e sobre como, às vezes, a gente só entende o valor de alguém quando já é tarde demais. Então, se você gosta de histórias reais, emocionantes e que fazem a gente refletir, já se inscreve aqui no canal, porque isso ajuda muito a continuar trazendo conteúdos assim. E me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo e se, em algum momento, você já sentiu que deu tudo por alguém e mesmo assim não foi valorizado. Agora, deixa eu te contar. Eu passei a vida inteira sendo o apoio de todo mundo. Não estou exagerando. Desde muito nova, eu aprendi que a minha função era cuidar. Cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar dos problemas. Sempre havia algo ou alguém precisando de mim. E eu nunca disse não. Lembro como se fosse ontem das noites em claro. Meu filho mais velho tinha crises de asma. Eu passava horas sentada ao lado da cama dele, com a mão nas costas, esperando a respiração acalmar. No dia seguinte, eu levantava cedo, fazia café, arrumava a casa e seguia como se nada tivesse acontecido. Quando minha filha teve o primeiro filho, adivinha quem ficou meses ajudando? Eu. Eu trocava a fralda, eu dava banho, eu fazia comida, eu colocava para dormir. E não era só ajuda, era entrega, porque para mim, família sempre foi tudo. Se alguém tinha um problema, vinha para mim. Se alguém precisava de dinheiro, eu dava um jeito. Se alguém precisava de conselho, eu ouvia, mesmo quando estava cansada. Eu me tornei aquele tipo de pessoa que todo mundo procura, mas que quase ninguém pergunta como está. E por muito tempo, isso não me incomodava, porque eu acreditava de verdade que tudo aquilo voltaria de alguma forma, que todo cuidado um dia seria cuidado de volta, que todo amor seria retribuído. Mas a verdade é que a gente não percebe quando começa a se deixar por último. Eu deixei de fazer coisas que gostava. Parei de sair, parei de pensar em mim. Sempre tinha algo mais urgente, alguém mais importante. E esse alguém nunca era eu. Meu marido dizia: "Você precisa descansar mais." Mas eu respondia: "Depois eu descanso." Esse depois nunca chegou. Os anos passaram, meus filhos cresceram, cada um seguiu sua vida. E eu continuei ali, disponível, presente. Se precisassem de mim, eu estava. Se não precisassem, eu esperava. E mesmo assim, eu não reclamava, porque, no fundo, eu acreditava que estava fazendo o certo, que aquele era o meu papel, e talvez até fosse. Mas ninguém me avisou que, um dia, os papéis iriam se inverter, e que, quando esse dia chegasse, eu também iria precisar. E foi aí que tudo começou a mudar. Mas isso eu só fui entender depois, porque até aquele momento eu ainda acreditava que sempre que eu precisasse, minha família estaria lá. Do mesmo jeito que eu sempre estive. Só que eu estava prestes a descobrir, da forma mais dolorosa possível, que nem todo cuidado volta. E que, às vezes, quem sempre sustentou tudo é o primeiro a ser deixado de lado. A gente nunca acha que vai chegar esse momento. Eu, pelo menos, nunca achei. Sempre me vi como alguém forte, disposta, capaz de resolver qualquer problema. Mas o corpo, ele cobra. E uma hora, ele pede conta de tudo aquilo que a gente ignorou por anos. Começou de forma simples, um cansaço diferente. Não era aquele cansaço normal de fim de dia. Era algo mais pesado, mais profundo. Como se meu corpo estivesse sempre pedindo descanso.
mesmo quando eu não tinha feito quase nada. No começo, eu ignorei. É só idade, pensei. A gente sempre tenta simplificar aquilo que não entende. Mas depois vieram as dores, nas pernas, nas costas, nos braços, coisas que antes eu fazia com facilidade. Começaram a ficar difíceis. Subir um pequeno lance de escada já me deixava sem fôlego. Carregar uma sacola parecia mais pesado do que deveria. E mesmo assim, eu continuei. Por que parar? Nunca foi uma opção para mim. Até o dia em que eu não consegui, eu estava sozinha em casa. Fui levantar da cadeira e senti uma tontura tão forte que tudo girou. As paredes, o chão, a minha cabeça. Eu me apoiei na mesa, mas minhas pernas não responderam e eu caí. Não foi uma queda violenta, mas foi o suficiente para me assustar. Fiquei ali, sentada no chão, sem entender o que estava acontecendo, e pela primeira vez em muitos anos eu senti medo. Não medo de algo externo, mas medo de mim mesma, do meu corpo, da minha fragilidade. Demorei alguns minutos para levantar e, quando consegui, algo dentro de mim já sabia: eu precisava de ajuda. Naquele mesmo dia, liguei para minha filha. Filha, você pode vir aqui um instante? Ela demorou a responder. Agora, mãe, estou ocupada. Eu hesitei. Sempre fui eu quem resolvia tudo sozinha. Pedir ajuda ainda era estranho para mim, mas dessa vez eu precisava. Eu não estou me sentindo bem. Silêncio. Alguns segundos depois, ela respondeu: Tá bom, eu passo aí mais tarde. Mais tarde. Eu desliguei o telefone. Sentei novamente na cadeira. E esperei horas. O dia foi passando. A luz mudou. O silêncio da casa ficou mais pesado. E ela não veio. Quando já era noite, ela mandou uma mensagem. Desculpa, mãe, o dia foi corrido. Amanhã eu passo aí. Eu li aquela mensagem várias vezes e, mesmo tentando entender, algo dentro de mim se incomodou, porque, quando era o contrário, eu nunca dizia depois, mas ainda assim eu relevei. No dia seguinte, ela veio, entrou com pressa, bolsa no ombro, celular na mão. O que foi, mãe? Eu tentei explicar. A tontura, a queda, o cansaço. Ela ouviu, mas sem muita atenção. Deve ser pressão, disse. Você precisa se cuidar mais. Eu quase sorri. Se cuidar mais. Depois de uma vida inteira cuidando dos outros. Aquilo soou estranho. Você pode me levar ao médico? Perguntei. Ela suspirou. Eu vou ver isso, tá? Vou ver. Mais uma vez. Ela ficou pouco tempo. Disse que tinha compromisso. Saiu. E eu fiquei ali, sozinha, com uma sensação que eu nunca tinha sentido antes. Não era só fraqueza física, era algo emocional, uma pequena rachadura. Naquilo que eu sempre acreditei. Nos dias seguintes, eu precisei pedir ajuda mais vezes. Para coisas simples. Ir ao mercado, resolver um documento, marcar consulta. E, em todas elas, as respostas começaram a mudar. Hoje não dá. Estou ocupada. Vê se consegue sozinha. Consegue sozinha. A frase que eu mais ouvi a vida inteira agora vinha acompanhada de outra sensação: abandono. E aos poucos, eu fui percebendo algo. Não era só falta de tempo, era falta de prioridade. Eu já não era mais o centro de atenção, nem sequer uma preocupação constante. Eu tinha passado de alguém essencial para alguém opcional. E essa mudança não aconteceu de uma vez. Ela veio em pequenas atitudes, pequenas ausências, pequenos descuidos, mas que, juntos, formavam algo muito maior, algo que eu ainda não queria aceitar, mas que já estava ali, crescendo, porque, pela primeira vez na vida, eu precisava da minha família, e pela primeira vez, eles não estavam ali, como eu sempre estive. E foi aí que eu comecei a perceber que aquela história não seria como eu imaginei,
que o amor que eu dei talvez não voltasse da mesma forma e que aquilo era só o começo. No começo, eu tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça. A gente faz isso, sabe? Quando algo dói, a gente tenta dar um nome mais leve. Eles estão ocupados. É só uma fase. Todo mundo tem problemas. Eu repetia isso para mim mesma, como se fosse um remédio. Mas, no fundo, alguma coisa não encaixava, porque não eram grandes acontecimentos. Eram pequenos detalhes, coisas que, isoladas, pareciam insignificantes, mas que, juntas, formavam uma verdade difícil de ignorar. Começou com as visitas. Antes, eles apareciam sem avisar. A casa vivia cheia, barulho de conversa, cheiro de comida, risos. Agora, o silêncio tinha tomado conta. Os dias passavam e ninguém aparecia. Quando eu ligava, às vezes atendiam, às vezes não. E quando atendiam, era rápido. Oi, mãe, tô na correria. Depois te ligo, tá? Esse depois quase nunca chegava. Outra coisa que começou a me incomodar foram as decisões. Decisões sobre mim, coisas simples. Um dia minha filha apareceu e disse: Mãe, marquei um médico para você semana que vem. Eu estranhei. Mas eu nem pedi consulta. Ela respondeu rápido: É melhor prevenir. Não perguntou se eu queria, não explicou direito. Só decidiu, por mim. E aquilo me deu uma sensação estranha, como se, aos poucos, eu estivesse deixando de ser dona da minha própria vida. Depois vieram as conversas, ou melhor, a falta delas. Quando eu tentava puxar assunto, percebia algo diferente. Impaciência, respostas curtas, olhares desviando, como se ouvir o que eu tinha para dizer fosse um esforço. E isso doía, porque, durante anos, eu ouvi tudo deles, sem pressa, sem interrupção, sem cansaço. Mas agora, parecia que eu estava falando demais, mesmo quando mal dizia alguma coisa. Teve um dia que ficou marcado na minha cabeça. Eu estava na casa da minha filha, sentada no sofá, enquanto ela mexia no celular. Eu tentei conversar. Você lembra daquela viagem que a gente fez quando você era pequena? Ela nem levantou os olhos. Mãe, isso já faz muito tempo. Silêncio. Eu sorri, sem graça. Eu sei, só estava lembrando. Ela suspirou. Você fica repetindo essas coisas. Aquilo me atingiu de um jeito que eu não esperava. Repetindo, como se eu estivesse incomodando, como se minhas lembranças não importassem. Naquele momento, eu fiquei em silêncio. Mas dentro de mim, algo começou a se quebrar. Outra coisa que comecei a notar foi a forma como falavam de mim. Não comigo, mas perto de mim, como se eu não estivesse ali. A mãe não pode mais ficar sozinha. Ela está esquecendo muita coisa. A gente precisa começar a pensar em soluções. Soluções. Eu ouvi aquilo, como se fosse sobre outra pessoa, mas não era. Era sobre mim. E ninguém tinha me perguntado nada. Ninguém tinha me incluído na conversa. Era como se eu estivesse deixando de ser alguém e me tornando um problema a ser resolvido. E o pior é que tudo isso vinha disfarçado de cuidado. É pro seu bem, mãe. A gente só quer te ajudar. Você precisa confiar na gente. Palavras bonitas, mas que, aos poucos, começavam a perder o sentido. Porque o cuidado de verdade, escuta, respeita, inclui. E aquilo não parecia mais cuidado. Parecia controle. E mesmo assim, eu ainda tentava entender, tentava justificar, porque aceitar a verdade doía demais. Doía admitir que eu já não era prioridade, que aquela família pela qual eu dei tudo, agora me via de outra forma, uma forma menor, mais frágil, mais descartável. E foi nesse momento, entre pequenas atitudes e silêncios longos,
que eu comecei a sentir algo que nunca tinha sentido antes: solidão. Mesmo rodeada de gente, mesmo tendo filhos, mesmo tendo família, eu comecei a me sentir sozinha. E o mais assustador era que aquilo ainda não era o pior, porque nos dias seguintes as coisas deixaram de ser apenas estranhas e começaram a se tornar assustadoras de verdade. Tem um momento em que você para de tentar entender e começa a sentir. E o que eu comecei a sentir foi pesado, muito pesado, porque uma coisa é perceber que você já não é prioridade. Outra é perceber que você se tornou um problema. E isso não vem com um anúncio. Ninguém chega e diz: você virou um peso. Isso aparece nos detalhes, no jeito de falar, no jeito de olhar, no jeito de suspirar. Eu comecei a notar isso em pequenas coisas. Um dia pedi ajuda para ir ao mercado. Coisa simples. Você pode me levar? Minha filha nem olhou para mim direito. Mãe, você não consegue ir sozinha? A forma como ela disse não foi uma pergunta, foi impaciência. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Eu estou meio fraca. Ela suspirou. Aquele suspiro eu nunca vou esquecer, porque não era cansaço, era incômodo. Tá, eu te levo depois. Depois. Sempre depois. E eu comecei a perceber que pedir ajuda estava se tornando um problema, algo que incomodava, algo que eles evitavam. Outra coisa que mudou foi o jeito como falavam comigo. Antes havia carinho, agora havia correção. Não é assim, mãe. Você entendeu errado. Você esqueceu de novo. De novo. Essa expressão começou a aparecer cada vez mais, e aos poucos eu comecei a me calar, porque tudo que eu dizia parecia errado, tudo que eu lembrava parecia duvidoso. E isso começou a mexer comigo, muito mais do que eu gostaria de admitir, porque pela primeira vez eu comecei a me perguntar: e se eles estiverem certos? Essa foi a pergunta mais dolorosa que já passou pela minha cabeça, porque não era só sobre esquecer algo, era sobre perder quem eu era, minha lucidez, minha memória, minha identidade. Eu comecei a duvidar de mim mesma, repetia coisas mentalmente, tentava confirmar lembranças, pensava antes de falar, com medo de estar errada, com medo de ser corrigida, com medo de estar perdendo o controle. E isso me destruiu por dentro, porque eu sempre fui segura, sempre soube o que estava fazendo, sempre tive certeza das coisas, mas agora eu hesitava, até nas coisas mais simples. Teve um dia que me marcou profundamente. Eu estava na cozinha e peguei uma panela. Minha filha entrou e disse: Mãe, você já usou essa panela hoje? Eu parei. Não, eu não usei. Ela cruzou os braços. Usou sim. Você esqueceu. Eu fiquei olhando para a panela, como se ela pudesse me dar a resposta. Mas ela não deu. E naquele momento, eu não tive certeza. Pela primeira vez, eu não tive certeza. E isso me assustou mais do que qualquer coisa, porque não foi sobre a panela, foi sobre mim, sobre confiar em mim mesma. E essa confiança estava começando a desaparecer, aos poucos, silenciosamente. E junto com isso, veio outra coisa: vergonha. Vergonha de perguntar, vergonha de insistir, vergonha de estar errada. Então eu comecei a me afastar. Parecia escolha, mas não era. Era defesa. Se eu não falasse, não seria corrigida. Se eu não pedisse, não seria ignorada. Se eu ficasse quieta, talvez não incomodasse. E, sem perceber, eu comecei a desaparecer dentro da minha própria casa. Presente fisicamente, mas ausente de tudo. E o pior é que ninguém pareceu notar, ou talvez tenham notado, mas não se importaram. E foi aí que eu entendi algo que partiu meu coração. Eu não era mais vista como mãe,
nem como alguém que cuidou, nem como alguém importante. Eu era vista como alguém que dava trabalho, um peso. E essa palavra, mesmo nunca sendo dita diretamente, ecoava em tudo, nos silêncios, nas respostas curtas, nos olhares cansados. Eu sentia. E sentir isso é algo que eu não desejo para ninguém, porque não é só tristeza, é uma quebra de tudo aquilo que você acreditou a vida inteira. Mas o que eu ainda não sabia é que aquilo não era apenas descaso, não era só falta de paciência, não era só mudança de comportamento. Tinha algo mais, algo muito mais sério e muito mais perigoso, porque nos dias seguintes coisas começaram a acontecer que eu não conseguia mais explicar, e dessa vez não dava para fingir que era impressão minha. Antes de eu concluir a história, eu queria pedir mais uma vez para você se inscrever no nosso canal. Agora que você já se inscreveu, vamos continuar. Se até aquele momento eu ainda tentava me convencer de que era impressão minha, o que aconteceu depois acabou com qualquer dúvida. Tudo começou com algo pequeno, um papel. Eu estava arrumando a gaveta da sala quando encontrei um envelope. Meu nome estava escrito na frente, mas eu não lembrava de ter visto aquilo antes. Abri, e no momento em que comecei a ler, meu coração gelou. Era um documento, formal, com termos que eu não usava, com palavras que eu não reconhecia. Falava sobre incapacidade, sobre decisões sendo tomadas por terceiros, sobre alguém assumindo o controle da minha vida. Eu senti minhas mãos tremerem e então eu vi o nome da minha filha ali, como responsável, como alguém autorizada a decidir por mim, sem que eu lembrasse de ter permitido aquilo, sem que eu tivesse consciência de nada. Eu sentei, porque minhas pernas simplesmente não sustentaram. Naquele momento, tudo começou a se encaixar. As conversas, os comentários, as decisões sem me consultar. Nada daquilo era acaso, nada daquilo era preocupação, era construção. Um caminho sendo preparado, aos poucos, e eu era o alvo. Mas ainda tinha algo que eu precisava entender. Eu precisava de certeza, porque por mais que tudo indicasse aquilo, ainda era minha filha. A menina que eu criei, que eu cuidei, que eu protegi. Então eu fiz algo que nunca pensei que faria. Eu esperei, fingi que não sabia de nada e comecei a observar. Mais do que antes, e foi aí que tudo ficou claro. Naquela noite, eu ouvi. Eu não deveria ouvir, mas ouvi. Eu estava no corredor, quando escutei vozes na sala. Minha filha e outra pessoa, um homem. A voz dele era firme. A gente precisa agilizar isso. Com esse documento assinado, fica tudo mais fácil. Meu coração disparou. Eu sei, ela respondeu, mas ela ainda está resistindo mais do que eu esperava. Resistindo, como se eu fosse um obstáculo. Então aumenta a pressão, disse o homem. Quanto mais ela duvidar dela mesma, melhor. Eu parei de respirar. Ela já está começando a achar que está esquecendo, minha filha disse. Daqui a pouco, ela aceita qualquer coisa. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Não foi dor, foi clareza. Tudo aquilo era um plano, desde o começo. Os comentários, as correções, as situações, tudo tinha um objetivo: me fazer duvidar de mim mesma, me enfraquecer, me controlar. E no final, tomar tudo. Minha casa, minhas decisões, minha vida. Eu voltei para o quarto, sem fazer barulho, mas por dentro eu já não era mais a mesma. O medo deu lugar a outra coisa: força. Porque, pela primeira vez em muito tempo, eu tinha certeza. Eu não estava louca, nunca estive, e isso mudava tudo. No dia seguinte, eu comecei a agir, em silêncio, com cuidado. Eu procurei ajuda. Um advogado,
um médico de confiança, uma antiga amiga. Contei tudo. Mostrei o que tinha. E pela primeira vez, alguém me ouviu. Sem duvidar de mim, os exames foram feitos. E o resultado foi claro. Minha mente estava perfeita, sem sinais de demência, sem perda significativa de memória. Nada, nada daquilo que diziam. E com isso, veio a parte mais difícil, o confronto. Eu esperei o momento certo, e quando minha filha entrou em casa naquela noite, eu estava na sala, com tudo preparado. Os documentos, os laudos, as provas. Ela me olhou e algo no rosto dela mudou. Talvez ela tenha percebido. Mãe, aconteceu alguma coisa? Eu respirei fundo. Sim, minha voz não tremia. Eu ouvi tudo. Silêncio. Um silêncio pesado. Ouvi você. Ouvi o plano. Ouvi tudo. Ela tentou negar. Claro que tentou. Mas, dessa vez, eu não duvidei de mim. Eu não recuei. Eu não me calei. Eu não estou louca, eu disse. E você sabe disso. Os olhos dela mudaram. E naquele momento, eu não vi mais minha filha. Vi alguém capaz de tudo. Mas já era tarde, porque, pela primeira vez, eu estava preparada. As medidas foram tomadas, o processo iniciado, e aos poucos, tudo veio à tona. O plano, as intenções, as manipulações, tudo. E eu recuperei o que era meu, minha casa, minha autonomia, minha voz. Mas, mais do que isso, eu recuperei algo que quase me tiraram: minha confiança em mim mesma. Hoje, eu olho para trás e ainda dói. Não vou mentir, porque não foi só uma traição. Foi a quebra de algo muito mais profundo, mas também foi um aprendizado. E se eu posso deixar uma mensagem para quem está me ouvindo agora, é essa: nunca duvide de si mesmo tão facilmente. Nem tudo que dizem sobre você é verdade. E, às vezes, a maior coragem é confiar na própria mente, quando todo mundo tenta te convencer do contrário. Eu sobrevivi. E hoje, eu sei exatamente quem eu sou e ninguém mais vai tirar isso de mim.